Olá, colegas. Meu nome é Lucas Jansen. Eu sou mestrando em comunicação pela UNB, na linha de Processos e Poder Comunicacionais. Sou orientado pela professora doutora Liliane Machado, que também está aqui conosco neste congresso da LAIC. E neste momento eu venho apresentar para vocês um artigo fruto de uma disciplina, da disciplina de Tecnologia e Plataformização, e que rendeu essa disciplina, esse trabalho, o discurso de ódio contra a comunidade LGBTI+, no Twitter, uma análise das medidas corretivas da plataforma e sua responsabilidade legal. Inicialmente, cumpre destacar que eu venho pesquisando bastante a relação da publicidade e da comunicação como um todo com questões da diversidade de sexualidades e de gênero, inclusive na minha pesquisa de dissertação. Então, meus artigos e meus trabalhos, eles vêm se enveredando nesta grande temática. E aí, este artigo que eu propus aqui na LAIC, o discurso de ódio contra a comunidade LGBTI+, no Twitter, ele é dividido em dois grandes blocos. As regras e plataformas do Twitter no combate ao discurso de ódio contra a comunidade LGBTI+, o aponderamento da função punitiva do Estado, que a gente chama de jus puniendi. Então, primeiro momento a gente vai trabalhar essa questão, e o segundo tópico trabalhado é a arquitetura da plataforma como um incentivador ao discurso de ódio, uma perspectiva da ecologia midiática. Então, para a gente compreender questões contextuais que circundam o objeto deste trabalho, é importante destacar que em 2019, o STF, a Suprema Corte do país, reconheceu a mora do Congresso Nacional em implementar os mandados de criminalização definidos constitucionalmente nos incisos determinados aqui do artigo 5º da nossa Constituição Federal, de forma a enquadrar as condutas homo-lesbo-bitransfóbicas na tipificação penal da lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça e cor. E aí o STF emblematicamente reconhece, criminaliza, na verdade, a homo-lesbo-bitransfobia. E aí a decisão, muito acertada, define que ninguém, sob a égide de uma ordem democrática justa, pode ser privado de seus direitos, entre os quais o direito à busca da felicidade e o direito à igualdade de tratamento que a Constituição e as leis da República dispensam às pessoas em geral, ou sofrer qualquer restrição em sua esfera jurídica em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. Esse trecho que conta no meu artigo, ele foi retirado da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26 aí, de 2019. E aí o que é que a gente percebe? Muitas vezes, em razão de um discurso de ódio, nas redes sociais há uma circulação muito forte de um discurso, vou chamar aqui a partir de agora para não me alongar demasiadamente, de um discurso homofóbico ou transfóbico. E aí a gente precisa analisar as políticas e as orientações das plataformas no que concerne ao tema, visto que a gente não está tratando de uma questão simples, a gente está tratando de um crime definido pelo STF desde 2019. E aí quais são as medidas corretivas que o Twitter ele traz? Rebaixamento de tweets em respostas, exceto quando o usuário seguir o autor do tweet. Uma segunda opção, tornar os tweets não qualificados para ampliação. Terceiro, exclusão dos tweets. Quarto, solicitação de remoção do tweet. E por fim, a suspensão da conta. Então, se eu coloco, vou me retirar nesse momento, mas se alguém se alguém publica ali na plataforma do Twitter um conteúdo, um tweet, como a plataforma chama, homotransfóbico, essas são as medidas corretivas que a plataforma pode tomar: rebaixamento do tweet, torná-lo não qualificado, exclusão, solicitação de remoção e suspensão da conta. No entanto, aqui vale a gente, numa perspectiva crítica, relembrar que estamos diante de um crime. E aí cabe questionar se essas medidas corretivas elas são suficientes diante da temática tratada. E o que eu acredito
é que a gente percebe a esfera privada cumprindo uma função que, na verdade, ela é pública. E aí, Fernando Capês, um penalista muito conhecido aqui no nosso país, ele nos explica que o Estado, única entidade dotada de poder soberano, é o titular exclusivo do direito de punir, para alguns, poder-dever de punir. Mesmo no caso da ação penal exclusivamente privada, o Estado somente delega ao ofendido a legitimidade para dar início ao processo, isto é, confere-lhe o jus persequendi in judicio, conservando consigo, ou seja, com o Estado, a exclusividade do jus puniendi, isto é, do direito de punir. E quando uma perspectiva aqui trazendo a autora, a filósofa Hannah Arendt, vemos surgir na era moderna não somente uma contradição entre o privado e o público, mas a completa extinção entre privado e público, a submersão de ambos à esfera do social. Então a gente percebe aí um borramento muito forte entre essas duas esferas, a esfera pública e a esfera privada. E para além do debate sobre as medidas corretivas aplicadas pelo Twitter, cumpre discutir que existe uma ideologia na própria tecnologia da plataforma que permite a veiculação do conteúdo que o condiciona e o formata. Quem traz essa noção para a gente é a pesquisadora, a comunicóloga Adriana Brava, numa perspectiva já da ecologia midiática. Então, a própria arquitetura das plataformas, elas permitem a disseminação desse conteúdo homotransfóbico. E aqui eu reflito o seguinte: sendo assim, as plataformas digitais de redes sociais constituem um complexo e assimétrico jogo de poder, onde os usuários e as materialidades se estabelecem mutuamente. Segundo Carlos de Andrea, devemos entender a forma pela qual os algoritmos, recursos técnico-gramaticais, o curtir, o compartilhar, as políticas de governança, no nosso caso aqui, as regras do Twitter, se moldam às práticas e às percepções dos usuários, quanto às apropriações criativas, táticas e coletivas que recriam cotidianamente as plataformas. Então, o que a gente acredita é que não há, portanto, que se falar em uma neutralidade de plataforma. Ela acaba sendo, sim, responsável pelo conteúdo que ali é veiculado. E para endossar essa hipótese, apesar de não existir uma legislação, uma lei que define as plataformas digitais, seja ela Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, como veículos de divulgação ou comunicação, em 16 de julho de 2019, o Conselho Executivo de Normas Padrão SEMP, Fórum de Autorregulamentação do Mercado Publicitário, publicou uma resolução que declarava tais plataformas digitais de redes sociais como veículos de divulgação ou comunicação. Sendo assim, o que é que a gente pode ter como uma consideração aqui importante? A gente verifica indícios da responsabilidade quanto ao conteúdo homolésbico bitransfóbico que circula nessas plataformas. E aí, se a maior fonte de renda, se o lucro dessas plataformas é oferido por meio da publicidade, assim como muitos veículos de comunicação, existe sim uma responsabilidade dessas plataformas quando a gente vai aplicar a nossa legislação. Então, a gente tem aí muito pano para manga para discutir essas questões de regulamentação do mercado publicitário, regulamentação das plataformas de redes sociais e também relacioná-las à criminalização da homotransfobia. Então, agradeço ao tempo e à atenção de todos vocês e me coloco à disposição para a gente conversar, trocar ideias e discutir muito essa temática, que ela é muito rica e importante para a nossa área da comunicação.